1º de fevereiro de 2021, estou aqui com essa jovem Bruna, 23 aninhos. Isso. Bruna, você começou a apresentar alguns sinais e sintomas compatíveis com esclerose múltipla há quanto tempo? Primeiro faz uns 9 anos. Foi quando eu tive a perda do equilíbrio da perna. Eu não senti minha perna e daí eu quase caí. Você teve perda da sensibilidade e perda da força muscular. Isso. E daí a gente foi em vários neuros, fez exame e até falaram que podia ser um micro AVC que tinha tido. E daí passou o tempo, uns 4 anos depois eu tive de novo o episódio da perna e fazendo os exames, nunca dava nada, os médicos não achavam que era, eu tinha bastante formigamento também na mão e ia no médico, eles falavam que podia ser má circulação e não tinha um diagnóstico. Pois é, estranho, né? Uma jovem com parestesia nas mãos, nos pés, perda da força muscular e começou a ter alterações visuais também, que você tinha na visão. Isso. Minha visão ela ficava escura e às vezes melhorava, às vezes tinha dia que estava bem ruim na visão direita, não conseguia enxergar direito. Bom, daí o quarto neurologista foi lá. Daí ele pediu os exames de novo e daí foi onde fechou o diagnóstico. Eu tinha bastante formigamento quando eu abaixo a cabeça, formiga a coluna e ia para os pés também. Esses choques. Demorou, né? Demorou para fazer o diagnóstico. Os sintomas eram muito característicos com a sua faixa etária, mulher. O diagnóstico quase que se impunha de esclerose múltipla. Mas tá bom. Acabou recebendo o diagnóstico e foi medicada com interferon. Isso. E daí eu comecei a tomar o interferon e eu passava muito mal, me dava bastante dor de cabeça, o lugar das aplicações doía muito, ficava bem inchado, ficava tipo umas bolotas, assim, doía demais. Mas mesmo assim você tomou 2 anos e meio? Continuei tomando 2 anos e meio. Sempre com Novalgina? Isso, porque me dava muita dor de cabeça também. Dor de cabeça. E daí de um tempo pra cá, eu tomava a Novalgina junto e não passava dor. E eu não aguentava mais, daí eu mesma por conta eu parei de tomar o interferon e procurando na internet meus pais acharam o Dr. Vanderlei e eu vou começar o tratamento com a vitamina D. Meu nome é Bruna, eu tenho 26 anos e hoje, de forma resumida, eu vou contar para vocês sobre o tratamento que eu faço com o Dr. Vanderlei, com o uso da vitamina D e o protocolo de alimentação. Já vão se completar quase 4 anos que eu faço tratamento com o Dr. Vanderlei. Estou muito bem, graças a Deus eu não tenho sintoma mais da esclerose múltipla. Eu comecei os meus primeiros sintomas, foram lá em 2012 e o meu diagnóstico foi em 2018. Os meus primeiros sintomas foram formigamento na perna, eu cheguei a perder o movimento da perna por um instante, e isso em 2012, depois em 2016 repetiu novamente esse episódio, dá uma fraqueza na perna, e coisa de instantes, dá uma fraqueza e depois volta. E eu comecei a ter muito formigamento nas 2 pernas, e esse formigamento era decorrente de quando eu abaixava o pescoço. E com o tempo do formigamento da perna, foi passando também para a mão. Então era nas pernas o formigamento e nas mãos. E fazendo bastante exame, nem o médico chegava a uma conclusão, não dava nenhum diagnóstico. Até me passaram que podia ser má circulação, podia ter sido um micro AVC que tinha dado. E não era normal uma coisa dessa, né? E às vezes ficava mais forte o formigamento, às vezes diminuía um pouco. E resumindo, em 2018... o médico conseguiu chegar ao diagnóstico, ele tinha visto que desde 2012 já tinha saído essas lesões na ressonância, mas nenhum médico tinha conseguido dar esse diagnóstico. E para confirmar o diagnóstico, ele também pediu o exame do líquor, e daí deu também no líquor o resultado alterado do líquor, e em 2018 fechou esse diagnóstico. Na época, o doutor que fechou esse diagnóstico não fazia o tratamento e ele me encaminhou para uma outra médica que fazia o tratamento. Eu comecei a fazer o tratamento com interferon, porém eu passava muito mal com interferon, muito mal. Eu tomava interferon um dia sim, um dia não, além da região onde eu aplicava a injeção, ficava muito roxa, formava uns calombos e doía demais.
Além disso, me dava calafrio, estado febril, parecia assim um quadro gripal. Então, eu tomava num dia, daí começava a me dar essas reações no outro dia, e daí quando eu tava ficando bem, eu tinha que tomar a injeção novamente. Então, assim, era dia após dia passando mal. Eu tava passando mais mal com a reação do interferon do que propriamente com a esclerose múltipla, porque até então eu só tinha os formigamentos. Não conseguia mais levar a vida do jeito que tava, porque eu tava passando muito mal, além de me dar uma dor muito forte na cabeça, no pescoço, doía muito, ficava muito duro o meu pescoço e uma dor insuportável. Então eu decidi que por conta eu ia parar o tratamento com interferon, e a minha mãe sempre falava da vitamina D, e eu acredito que eu não dava muita credibilidade, eu não acreditava muito, né, na vitamina D. Mas assim, eu cheguei a um ponto que não tinha mais o que fazer, porque eu tinha comentado com a médica que eu não estava passando bem com o tratamento, e ela falou que simplesmente eu teria que conviver isso pro resto da minha vida. Assim, foi um momento muito, muito difícil para mim, era muito duro, né? Já passando mal, ter que escutar uma médica falando que eu ia ter que aprender a viver assim. E assim, foi muito difícil. Então, eu decidi parar por conta do tratamento com o interferon e fui atrás da vitamina D que minha mãe falava. Então, ela encontrou o Dr. Vanderlei e ela passou o caso dele, o meu caso para ele, e prontamente, rapidamente, ele foi muito atencioso. Era um sábado, ele até deu um frasquinho para ela de alta dose da vitamina D para mim tomar no sábado, e daí depois na segunda-feira, se eu não me engano, na segunda-feira, e durante a semana eu tomei um outro frasquinho, e imediatamente também ele agendou uma consulta. Passei em consulta para ir com ele, expliquei, né, tudo o que tinha acontecido, e em 2021, quando foi que eu iniciei o tratamento com o Dr. Vanderlei. E já vão fazer quase 4 anos de tratamento. Eu estou muito bem, graças a Deus. Não tenho nenhum sintoma. Até quando eu vou em algum médico e eles perguntam, né, se eu faço algum tratamento, se eu tenho alguma doença, eu falo, né, que eu faço tratamento para esclerose múltipla e o uso da vitamina D e da alimentação, né? E eles não acreditam, muito o médico não acredita, até eles falam, nossa, mas como, né, que é possível, você tá bem assim? E é mesmo, né? Será mesmo que você tem essa doença? Eles não acreditam, porque realmente eu tô muito bem, graças a Deus. Não tenho nenhum sintoma. E no meio de todos esses anos, né? Até chegar no diagnóstico, quando eu fazia o tratamento com interferon, até a minha visão estava muito ruim. Eu sentia como se tivesse uma telinha escura no meu olho, principalmente no olho direito. E estava cada vez pior, estava até com medo de acontecer alguma coisa e eu perder a visão. Mas depois que eu comecei a fazer o tratamento com a vitamina D, até esse sintoma que estava me preocupando muito, até isso sumiu. E graças a Deus eu levo uma vida normal, uma vida muito boa. E quem me vê assim, quem não sabe, jamais desconfia que eu faço o tratamento, né, para esclerose múltipla. Porque realmente, assim, eu tive uma outra vida depois da vitamina D. Então, é verdade, é real da vitamina D e principalmente também da alimentação, que a gente tem que cuidar da nossa alimentação, do nosso organismo não ficar inflamado. Então, assim, é muito bom, é real e graças a Deus eu levo uma vida normal. Então, eu só tenho a agradecer pelo Dr. Vanderlei, pela atenção que ele sempre deu e pelo tratamento, que é um tratamento muito bom e tem um custo muito baixo, né? Essas medicações que eles passam de alto custo para fazer tratamento de esclerose múltipla é muito alta. Muitas das vezes tem que pegar no posto, né? Na farmácia de alto custo. E muitas das vezes também já vi vários relatos de pessoas que estão em falta da medicação, porque é uma medicação muito cara e assim, tem um efeito muito ruim. A maioria das pessoas sofrem muito com essas medicações. Eu mesma falo por mim, porque se fosse para mim ter que levar a minha vida, igual a médica lá que estava fazendo meu tratamento, falou que eu tinha que levar a vida, que eu tinha que aprender a conviver com isso, sim, ninguém merece levar a vida que eu tava levando, porque todos os dias ruins, eu passava muito mal, é horrível, horrível, assim, a gente não ter disposição, não ter prazer de acordar, de viver, e graças a Deus, depois que eu comecei a fazer o tratamento com a vitamina D, sou outra pessoa, trabalho, estudo, viajo muito, saio, assim, eu levo uma vida normal. Então, assim, para quem não acredita na vitamina D, é real, assim como eu não acreditava na vitamina D, hoje eu falo, é real, é muito boa e assim, não tenho o que reclamar, somente agradecer. Primeiramente a Deus e a minha mãe, que encontrou o Dr. Vanderlei,
E sou grata, muito grata ao Dr. Wanderley e ao protocolo que ele desenvolveu.